muito bem? Esse é o Conexão Futura ao vivo aqui pelo seu canal Futura. E hoje é dia 5 de junho, data definida em 1972 na Assembleia Geral das Nações Unidas como o Dia Mundial do Meio Ambiente. Bom, no Conexão Futura de hoje vamos falar sobre o destino daquilo que todos nós jogamos fora todos os dias. Pois é, ao longo do ano de 2012, 24 milhões de toneladas de lixo foram enviados para locais inadequados, segundo o levantamento da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Pois essa pesquisa aponta ainda que dos 64 milhões de toneladas de resíduos gerados ao longo do ano passado, mais de 6 milhões não foram sequer coletados. O Brasil possui uma política nacional de resíduos sólidos, mas a aplicação desta legislação ainda é um desafio na maioria das cidades brasileiras. Para essa conversa, recebemos aqui no estúdio a Elizabeth Ritter, que é professora do Departamento de Engenharia Sanitária e do Meio Ambiente da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E também conosco está o Carlos Roberto Vieira da Silva Filho, que é diretor executivo da Associação Brasileira de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a ABRELP. E logo mais também vamos conversar com a Patrícia Espanhol, da ONG Doe Seu Lixo. Bom, e você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite para tirar suas dúvidas, mande o seu recado para a gente pelo nosso perfil no Twitter, que é @canal Futura, pela nossa página no Facebook, que é facebook.com/canal Futura Oficial, ou você pode também ligar para a gente no telefone 0, operadora 21 3523 4098, os contatos que estão na tela para você tomar nota e mandar o seu recado para a gente desde então. Obrigado aos dois pela presença, bem-vindos, boa tarde. Boa tarde. Você. Bom, falei aqui no começo do programa sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, essa legislação revista em 2010, que fala sobre como os municípios devem ter suas políticas locais. Quero começar ouvindo de vocês dois, especialistas no assunto, como avaliam a aplicação desde 2010 para cá, como é que os municípios, as cidades, os estados também estão se adequando a essa legislação. Começando por você, Elizabeth. Ressaltar a importância de ter tido essa política implantada e os municípios veem, principalmente os grandes municípios, aqui no estado do Rio de Janeiro houve uma melhora significativa, né, com vários aterros implantados, que é o grande desafio numa primeira abordagem para resolver o problema do lixo, ter o destino final adequado, né, com aterro sanitário. E isso houve um progresso muito grande aqui no estado do Rio de Janeiro. Né? Ano passado, há cerca de um ano, o grande aterro daqui, que é o aterro de Gramacho, foi fechado. Né? Então temos um novo aterro que está nos atendendo, aterro sanitário, e vários aterros no entorno que também já estão ajudando a resolver o problema da região metropolitana. O grande desafio são os municípios menores, né? De conseguirem construir os seus aterros sanitários de forma adequada e haver a erradicação dos lixões. Esse é que passa a ser o nosso desafio daqui para frente, que a meta de 2014 é ambiciosa. Né? Eu vejo dificuldade disso estar cumprido até 2014. A Elizabeth falou aqui um pouco mais sobre o estado do Rio, né? A região sudeste, a gente sabe que está um pouco mais avançada nesse sentido, mas há muitos desafios, principalmente em região nordeste, norte e nordeste, né, Carlos? É verdade. Como você mencionou no começo do programa, esse estudo que a ABRELP lançou a semana passada realmente traz os dados mais atualizados de como está essa situação da gestão de resíduos no Brasil, e nós pudemos traçar essa evolução da última década, porque esse documento, que é o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil, é a 10ª edição consecutiva do Panorama. Então, o que nós percebemos? Que em alguns pontos o país tem avançado de maneira satisfatória. Então, por exemplo, numa cobertura da coleta dos resíduos sólidos, já chegamos a 90% de cobertura de coleta. Temos avançado em algumas práticas de gestão integrada de resíduos sólidos, mas ainda sofremos com uma deficiência na destinação adequada desses resíduos,
como a Elizabeth acabou de mencionar, principalmente nos pequenos municípios, que são a grande maioria dos municípios brasileiros, tem grandes dificuldades de encaminhar as soluções adequadas. Ainda patinamos bastante na coleta seletiva e a reciclagem no Brasil, diante do atual modelo desempenhado, já se mostraram que não são viáveis, então tem que repensar esse modelo, e temos realmente percebido essa grande diferença regional no modo como se dá a gestão de resíduos. Eu mencionei a coleta no Brasil, vou dizer assim, na média, ela tem uma cobertura de 90%, mas quando você vai num olhar específico para uma determinada região, que é o Nordeste, essa coleta no Nordeste, por exemplo, é menos de 80%. Então tem cerca aí de 20% dos resíduos na região Nordeste que são gerados que não são sequer coletados. Muito bem, importante ressaltar o papel que todos nós temos nessa função também de cuidar do lixo que produzimos, né? A gente sabe que muitas vezes as pessoas produzem um grande volume de lixos em casa, as famílias, colocam ali na sua lixeira e muitas vezes nem param para pensar para onde vai aquilo. Essa parte da responsabilidade, tanto da produção como cada um de nós despejamos nosso lixo, isso é fundamental também, que isso vai ter um impacto lá na frente. Essa questão da educação ainda a gente está engatinhando para isso, né, Elizabeth? Exatamente, eu acho que a consciência das pessoas em relação ao que fazer com o seu lixo, e aí quando entra a questão da coleta seletiva, né, que eu digo que está muito no inconsciente coletivo, mas que para ser implantado de uma forma eficaz, que efetivamente aquilo atinja todo o processo da reciclagem, porque é uma parte de segregação correta em casa, né, do seco do úmido, haver uma coleta segregada para esse seco, né, não a misturada, e isso ir para centros de triagem, e centros de triagem ter mercado para que cada papelão, a lata, o vidro, chegue no local em fábricas para poder ser reciclado. Então isso que as pessoas têm que ter consciência, que às vezes não têm. Então tem um caminho a ser percorrido para que essa reciclagem efetivamente ocorra. Começando com a segregação na casa, com as pessoas, de forma correta, haver a coleta seletiva, né, de um caminhão que vai separar, levar isso de forma segregada, o centro de triagem que vai juntar o seu papel com o dele com o meu, né, e isso formar um fardo para que possa ir para a fábrica. Então isso, o processo da reciclagem, ele é muito mais longo do que o cidadão imagina. E muitas vezes, eu já visitei centros de triagem aqui no interior do estado do Rio, e que eu via latas totalmente enferrujadas. Aquilo estava há muito tempo, por quê? Porque não havia mercado para ir aquele material segregado. Então, isso tem que estar muito, tem que se ter atenção com isso. Se vai ter mercado para aquele material, se ele vai conseguir chegar a ser efetivamente reciclado. Por isso que o processo acaba sendo longo. Bom, falando em relação a essa questão dessa rede importante, eu vou chamar agora para a nossa conversa a Patrícia Espanhol, da ONG Doe Seu Lixo, que há 10 anos busca soluções para o problema da gestão e destinação inadequada dos resíduos sólidos. Boa tarde, Patrícia, tudo bem com você? Boa tarde, tudo bem. Então, conta para a gente como essa iniciativa aí ao lado das cooperativas procura conciliar o desenvolvimento, geração de empregos, aumento de renda e da qualidade de vida com a redução dos impactos ambientais. Bom, aqui na nossa ONG a gente tem um trabalho socioambiental voltado para a área de reciclagem e inclusão dos catadores. A gente tem um projeto onde a gente leva eficiência para as cooperativas. Por que a gente tem esse projeto? A Política Nacional, ela sugere que os municípios incluam os catadores nas suas ações de coleta seletiva, de triagem, que utilizem a mão de obra dos catadores que antes estavam nos lixões. Então, muitas das cooperativas, não só aqui no Rio de Janeiro, mas em boa parte do Brasil, não tem infraestrutura, seja física, como a parte técnica mesmo do trabalho, eles não têm tanta infraestrutura para executar esse trabalho e faz com que os municípios não tenham tanto interesse em incluí-los. Então, o nosso papel é fortalecer essas cooperativas, levar metodologias administrativas, metodologias de gestão, de triagem e infraestrutura para que elas consigam sim ser incluídas, mostrarem que são capazes de serem incluídas nessa política municipal de coleta seletiva e de reciclagem. A gente tem uma usina modelo, aqui onde fica a nossa sede da ONG, aqui no Rio, onde a gente mostra para vários municípios
de trabalhos profissionais que é sim possível utilizar mão de obra de catador de forma eficiente, fazendo a triagem do material e melhorando essa triagem comparado a outros lugares do país. Patrícia, eu volto a falar com você daqui a pouquinho. O pessoal em casa está super interessado no nosso bate-papo. Você que ainda não mandou sua pergunta, pode mandar para o nosso Facebook, para o nosso Twitter ou ligar para a gente, os contatos que vão aparecer na tela para você. Tem várias perguntas aqui. Primeiramente, eu quero fazer para vocês aqui do estúdio a pergunta da Cícera Silene, que manda pelo Facebook. Ela diz que o programa está ótimo e quer saber de vocês o seguinte: no bairro dela não tem coleta seletiva, ela quer saber uma dica, o que ela pode fazer para contribuir aí, poder separar o lixo dela. Cara, esse é um ponto muito importante e a pergunta bastante relevante, porque assim, o cenário no Brasil é realmente de não ter coleta seletiva. O que acontece? Justamente como nós estávamos falando há pouco, é preciso que o cidadão, é preciso que cada um de nós incorpore no seu papel do dia a dia uma atividade proativa com relação aos resíduos sólidos. Você está falando em relação a como outros países acontece, como na Alemanha, em que os cidadãos são incentivados a coletar seu lixo e levar até um local para dispor? Porque o que acontece? Nós sempre fomos acostumados aqui no Brasil a pegar o nosso saco de lixo, colocar na porta de casa, esperar o caminhão passar e aí não me interessa mais para onde foi. O que importa é que sumiu da porta da minha casa. Sempre, nós que trabalhamos no setor de resíduos, sempre brincamos que o serviço de coleta de lixo é um serviço de mágico. Que você põe o saquinho para fora de casa e de repente ele some e desaparece. Então, o que acontece? E nós precisamos estabelecer essa relação de uma maneira mais, eu diria, até mesmo amigável com o resíduo sólido e cumprir com o papel. Se eu consumir determinados materiais que são passíveis de reutilização, que são passíveis de reciclagem, eu tenho que dar um encaminhamento adequado para isso e não ficar esperando que o poder público venha até a minha casa para levar isso para fora. Então, realmente, nós precisamos, no caso, em não havendo coleta seletiva na porta de casa, que esse cidadão faça o seu papel, procure no seu município. Temos aí em municípios várias iniciativas independentes que realmente dão o encaminhamento adequado ao reciclável e leve esse material. Não é tão trabalhoso, não é tão difícil, normalmente não é um lixo pesado que não dê para se levar. Então o que acontece? Incorpore isso no hábito, incorporar isso no hábito do dia a dia. Exatamente. Com relação a isso, tem mais perguntas aqui do Rodrigo pelo Twitter. Obrigado, Rodrigo, pela participação. E ele quer saber se a Política Nacional de Resíduos Sólidos prevê a obrigatoriedade da coleta seletiva pelos municípios, Elizabeth. Está dito na política que tem que ser implantado. A dificuldade é o município fazer isso de uma forma correta, adequada e que os todos, como ele está colocando, todos os cidadãos façam aderência a esse processo, né? Quer dizer, tem muitas pessoas, como a telespectadora anterior, que querem fazer e não sabem como fazer, né? Então, os municípios, muitos têm essas ações, eu não sei se o Carlos tem os números atuais, de quantos tem, mas nós temos exemplo aqui do Rio de Janeiro, eu tenho um exemplo próximo também de Porto Alegre, que tem há mais de 20 anos, tem a coleta seletiva implantada em todo o município, aqui no Rio é parcialmente, e o que é difícil é que os números ainda são extremamente baixos, né? Porto Alegre é 5% que consegue coletar, e aqui no Rio é 1,5% que chega na coleta seletiva, né? É claro que tem só um detalhe, isso é um número oficial, né? Tem muito que ocorre que não consegue chegar no número oficial, que é o atravessador, que é outro tipo de coleta que não passa pelos números oficiais. Em relação a essa rede que a gente está falando, voltar a chamar a Patrícia, para falar da importância do investimento também em tecnologia e formação desses trabalhadores, como você dizia antes, né, Patrícia, para assegurar que, de fato, que esse lixo separado pelo morador, que separa e coloca na frente de casa nas cidades onde tem coleta seletiva, ou desses que levam até centros de coleta, para que, de fato, isso chegue até o trabalhador que vai dar uma outra destinação a esse material que pode ser reciclado, né? Exato. Esse material, como a professora falou, a implantação da coleta seletiva é um desafio para os municípios, mas é a melhor forma de esse material chegar ao local correto. E um outro fator importante também que a professora falou anteriormente é a questão de se isso vai ser reciclado. Então, existem muitos materiais que podem ser
têm potencial de serem reciclados, e a gente não consegue destinar para lugar nenhum, simplesmente porque não existe uma indústria transformadora que trabalhe com aquele material. Então, para a gente alcançar um alto índice de reciclagem no Brasil, a gente depende também disso, de investimento em tecnologias para que a gente possa transformar coisas que aqui no Brasil a gente acaba de mostrar. Oi? Oi, Patrícia, a gente teve uma falha na sua comunicação, no seu áudio, quando você fala um pouquinho da importância de pensar nessa rede aí, se de fato esse material vai ser reciclado. Sim, então, como eu estava falando, é importante o investimento também nas indústrias recicladoras, em tecnologia de reciclagem. A gente, até na nossa usina mesmo, a gente recebe muitas dúvidas de pessoas que dizem, olha, eu vi um determinado material e aí consta o símbolo de reciclado. É reciclado, muitos materiais são reciclados, mas infelizmente no Brasil a gente tem poucas indústrias que reciclam determinados materiais. Então, a gente só vai alcançar um alto índice de reciclagem no Brasil se a gente tiver também esse investimento nessas indústrias, investir nas nossas universidades, para que os pesquisadores criem tecnologias próprias brasileiras para reciclar alguns tipos de materiais. Muito bem, então Patrícia Espanhol, muito obrigado por participar da Conexão Futura, falando com a gente, representando a ONG Doe Seu Lixo. Obrigado e boa tarde para você. Obrigada. Eu só queria falar mais uma coisa, aproveitando o gancho. Hoje foi ampliada a coleta seletiva no Rio de Janeiro pela FUNURB, então acho que é importante também o pessoal procurar ver que regiões agora serão atendidas e parece que agora a coleta seletiva vai melhorar no nosso estado. Muito bem, obrigado, Patrícia. Até respondendo já a pergunta do nosso espectador aqui, o Rodrigo, eu queria saber sobre o processo de coleta seletiva aqui no Rio de Janeiro. Obrigado, Patrícia, boa tarde para você. Obrigada a vocês, foi um prazer. Bom, perguntar para vocês em relação aos aterros sanitários, né? A gente sabe que a política aí determinou uma mudança em relação a isso, tem os prazos aí até 2014. Aterros ainda são a melhor opção para municípios pequenos em relação ao tratamento de lixo, Elizabeth? Sem dúvida. Eu acho que o município que quer resolver o problema do lixo, que foi colocado, a questão de se fazer coleta seletiva é importante, principalmente nesse processo de conscientização, de aproveitar os materiais. Mas, numa primeira abordagem, para se ter solução para o lixo, o município tem que ter o seu aterro sanitário, erradicar lixão, e, em paralelo, ele pode ir implementando a sua coleta seletiva, porque só vai ganhar na vida útil do aterro, né? Porque cerca de 40% seria possível reciclar, né? Então, dentro da gravimetria, né, da composição do lixo. Então, se incentiva isso, mas para o município ter uma solução correta e se acabar com os lixões que são inadmissíveis, né? Então, tem que ter aterro sanitário. Por mais que não se queira estar enterrando, mas é a melhor solução. E no local que nós temos área, né, em geral. É muito importante ressaltar que em qualquer sistema de gestão de resíduos, o aterro sanitário sempre tem que estar presente, porque da parcela do lixo descartado, você tem uma parte que é reciclável, você tem uma parte que seria de matéria orgânica que pode passar por algum processo de recuperação, uma compostagem, uma digestão para retirar o gás, e você tem uma parte que realmente é o que a nossa lei chama de rejeito, que precisa ir para um aterro sanitário. Então ele sempre tem que estar presente. O que é importante ressaltar nisso tudo é que esses sistemas têm que se conversar, eles têm que estar encadeados. Não adianta você querer resolver um lado, é aquela questão de pegar o cobertor curto, tentar cobrir o peito e deixar o pé descoberto. Então a gente tem que pensar em tudo isso. E é importante ressaltar, pegando o gancho da discussão anterior, que a questão da gestão de resíduos, ela é muito pautada em viabilidade econômica. Tem soluções que têm viabilidade econômica e tem soluções que não têm. Por exemplo, como a Patrícia mencionou, como a professora já tinha mencionado, tem uma parcela dos resíduos que são recicláveis, mas que não tem viabilidade econômica de se implantar um processo para fazer essa reciclagem. Então nós temos que encontrar a melhor solução para eles. E no caso, ainda hoje no Brasil, seria o aterro sanitário. Bom, tem pergunta aqui do Rainer, aqui do Rio de Janeiro, que com certeza é a pergunta que muita gente em casa se faz. Então, obrigado, Rainer, por ter levantado essa questão. E ele quer saber, com a política nacional de resíduos sólidos, a tendência é estabilizar o que já acontecia ou melhorar a situação do tratamento do lixo no Brasil, professora?
Eu acho que é melhorar. Melhorar. Eu acho que há um incentivo, sem dúvida. Assim, eu brinco, a questão do cinto de segurança, né? A questão de... quando começa a multar é que a pessoa se dá conta e usa a lei seca, a mesma coisa. Então, no momento que tem uma política que se vê enforçado, tem um detalhe, que é o ICMS ecológico para os municípios, né? Então, 20%, se o município tem uma destinação adequada do resíduo, ele está apto a ganhar o ICMS, uma parcela maior, né? Então, aqui no estado do Rio temos o ICMS. Outros estados, eu sei que já tem vários estados que têm. Então, isso tudo é um incentivo para o município melhorar a sua situação de destino final. E há uma consciência maior, né? De ter que tratar, porque é inadmissível lixão com catador, E hoje ainda tem todo o incentivo, né, que estamos trabalhando nisso, a questão de aproveitamento do gás do aterro, né, temos soluções para isso. Então, para a nossa situação, os municípios, a questão é os municípios estarem capacitados até para conseguir fazer bons projetos, que há dinheiro que possa financiar os aterros. Esse é o principal desafio, Carlos, a gente tem essa política muito bem estruturada, já prevê, inclusive, a questão da utilização do gás e tantos outros usos que a gente pode fazer desse material após ser despejado. O desafio principal é capacitar os municípios para ter essa rede estruturada e, de fato, fazer valer essa lei? Nós temos aí alguns desafios a serem superados. Eu diria que o primeiro é realmente esse de convencer os municípios da importância de trazer esse assunto como prioridade na agenda política. Segundo, capacitá-los para que possam desempenhar o seu papel previsto na legislação. E para isso, recentemente, agora no mês de abril, nós lançamos pela Abrelp um manual de boas práticas na gestão de resíduos para os municípios. E terceiro, o que eu reputo mais importante, seria uma integração dos atores para o cumprimento da política nacional. A política nacional de resíduos sólidos já está incorporada no comportamento coletivo, mas teríamos que trazer isso para o individual, como já falamos, no cidadão. Temos que ter também a participação do poder público com todo esse papel e precisamos, é indispensável também termos o apoio do setor produtivo, das indústrias que também colocam produtos no mercado, que esses produtos geram resíduos, para que esses resíduos no final tenham uma melhor viabilidade de aproveitamento, de tratamento, de recuperação. Então temos que integrar todos esses atores e aí realmente avançar na gestão de resíduos no Brasil. Muito bem, a gente respondeu também a pergunta do João Silva de Cantagalo, aqui do Rio de Janeiro. Obrigado, João. E tantas outras participações. Aqui o Alex Botwin pelo Twitter, dizendo que nós produzimos toneladas de lixo todos os anos e sequer percebemos. Acho que aqui é o ponto fundamental de cada um de nós começarmos a perceber mesmo a importância de tudo que a gente produz por dia. Segundo esse nosso último estudo, são 400 quilos por pessoa por ano. Então dá mais ou menos para cada um ter uma ideia do que são 400 quilos de lixo. A consciência de cada um começar a reduzir o seu consumo também de casa, isso vai ter um impacto fundamental ao longo do tempo. O primeiro é o desafio. É o desafio. Reduzir. Mostrar para você em casa rapidamente os sites aqui, para você ter mais informações sobre o assunto que tratamos hoje. Primeiramente, o doesseulixo.org.br, que é o site da ONG representada pela Patrícia, que conversou com a gente aqui no programa. Você pode ter todas as informações aí sobre o projeto Doe Seu Lixo, vídeos, coleta seletiva e muito mais. Não deixe de acessar. O outro site é da Abrelp, que é a associação aqui representada pelo Carlos, que está aqui no estúdio com a gente, a Associação Brasileira de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Tem aqui várias publicações, tem muitos dados interessantes aí para você em casa que está interessado em saber mais sobre a produção de resíduos no nosso país, o que acontece após essa produção, coleta e tratamento. Então acesse também abrelp.org.br. Obrigado, Carlos, obrigado, Elizabeth, pela presença hoje no Conexão Cultura. Parabéns a vocês que trabalham e se dedicam aí em tratar do meio ambiente nesse dia especial, dia 5 de junho. Muito obrigado, prazer. Prazer foi nosso. Mostrar para você em casa mais um site que é do Futura, para contar que ao longo dessa semana, que é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, o canal Futura reservou uma faixa especial todas as noites
para exibição de documentários sobre sustentabilidade. Então você pode acessar o futura.org.br para ter acesso à programação completa. Não deixe de acessar, tá certo? A gente volta amanhã com mais um Conexão Futura ao vivo às 2h30 da tarde. Como sempre, eu espero você. Até lá!